Comigo na palavra. 85º dia de 100. 85 de 100. 85 de 100, para a glória de Deus. Vamos orar para iniciar a nossa leitura. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Espírito Santo nos ensina, nos capacita, nos ensina a fazer uma exegese, uma interpretação, meu Pai, para que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, em nome de Jesus. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês de 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar, Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Magé e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinha nada, deixou Nabuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o, põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou a Nebusabã, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Magé e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal, e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairá a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir a Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativo para a Babilônia, porque o capitão da guarda levou a Jeremias. Ele disse:
O Senhor, o teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos. Que vás para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe, volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai, e deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo, que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra, a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado, os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativo para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Jonatas, filho de Cária, e Seraías, filho de Tamumete, e os filhos de Efaí, o Netofatita, Jezanias, filho de um Macatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e ele e os seus homens, dizendo, não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. E bem vos irá. E bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós, e vos recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes, do mesmo modo quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Tomaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão, com muita abundância. Joana, filho de Carea, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram, bem sabes que Balis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhe deu crédito. Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Carea, falou a Gedalias em segredo, em Mispa, dizendo, irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria dispersos e pereceria o resto de Judá. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joana, filho de Carea, não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Jeremias 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitões do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim
aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada, e vestes rasgadas, e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhe ao encontro de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até ao meio da cidade, matou Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo, cevada e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou, como a seus irmãos. E o peso em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa, por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficaram em Mispa, que Nabuzoradã, capitão da guarda, havia confiado. E Gedalias, filho de Aicão, levou os cativos, Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Carea, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael a Joanã, filho de Carea, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou, e foi para Joanã, filho de Carea. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Carea, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido, Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos, que havia recobrado de Gibeão, e partiram indo habitar em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos. Joanã, Jeremias exorta ao povo a não ir à terra do Egito. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Carea, e Jezanias, filho de Osaias, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: Cai agora a nossa súplica diante de ti, roga por nós ao Senhor, teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos um pouco, como veem os teus olhos. Porque, para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Lindo isso aqui, vou repetir de novo.
porque o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Disse-lhe Jeremias, profeta: Eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou lá declararei, e não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e fidelidade, e não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joana, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que haviam com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante deles. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa cidade, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos? Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, o resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito, e entrardes para lá, peregrinar, acontecerá então que a espada que vos temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem, morrerão a espada, a fome e da peste, deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrares no Egito, e sereis uma maldição e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, o resto de Judá. Não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo, ora, por nós, ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declara-no-lo assim, e o faremos. E vou-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma, pela qual ele enviou a vós. Agora, pois, sabeis por certo que a espada, a fome e da peste morrereis, no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinardes. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles com as quais o Senhor, Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entres
no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes do exército, nem o povo, toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, e todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, como também Jeremias, o profeta, e Abaruque, filho de Nerias, entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes, e esconde-as entre os do barro no forno, que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante as olhos de homens judeus. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito. Quem para a morte, quem para o cativeiro, quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-lo-á, e levará-as cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito. Habitantes da terra do Egito, que habitavam em Megido, em Táfnis, em Nof, e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, vós e vossos pais. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando a dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que eu aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso aos deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tomaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama no meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso aos deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, para que a vós mesmo vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá, e nas
ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem os meus estatutos que pus diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós para mal, para desarraigar a todo o Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá, consumar-se-ão, desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão e serão uma execração, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Porque visitarei os que habitaram na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar, de habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nos queimávamos incenso à Rainha dos Céus, e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar, e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que comestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê, visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê nesse dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, vós todos, todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouve a palavra do Senhor, todo o Judá que habitas na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que acabem de tudo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e servirá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, e subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente
subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor, eis que eu entregarei a Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Palavra de Jeremias a Baruque. A palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Dissestes: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco. Rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, a qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai os cavalos, apresentai-vos com emos, alimpai as lanças e veste-vos de couraça. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, e nem escape o herói, para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates. Tropeçarão e cairão. Quem é este que vem subindo como o Nilo, e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Ele disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade, e os que habitam nela. Avançai os cavalos, e estronde os carros, e saiam os valentes, os etíopes, os puti, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco, porque esse dia é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á, e abrigar-se-ão com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobre a Gileade, toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito, debalde, multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que o Senhor, a Jeremias o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei, apresenta-te, prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti, porque foram derribados os teus valentes. Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros, e disseram, levanta-te, voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali, Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o Senhor, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente como Tabor, entre os montes, e como Carmelo, junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó morada, filha do Egito.
porque Nof será tornada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários do meio dela são como bezerros cevados, mas também eles vieram às costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela, e com machados como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu visitarei a mão de No, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que confiam nele. E os entregarei nas mãos do que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que livrarei mesmo de longe a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem os atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações, entre as quais te lancei. Mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros e ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos, por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que o socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, e foi desarraigada Asquelon com o resto do seu vale. Até quando te retalharás? A espada do Senhor até quando deixará de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar, ali lhe tem prescrito. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, e já é tomada. Misgabe está envergonhada a espada e espantada, envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Diz bom, pensaram mal contra ela, dizendo: vinde, desarreguemos lá, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madamim, serás desraigada. A espada te irá seguindo. Voz de grito, Oranaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luite eles irão. Com choro contínuo, porque na descida de Oranaim, os adversários de Moabe ouviram lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Tamargueira.
Seria como uma tamargueira no deserto. Tamargueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes, os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá as suas cidades, se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, ou relaxadamente, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, as suas fezes repousaram, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas, e romperão seus odres, e Moabe terá vergonha. Que Quemos como se envergonhou a casa de Israel, de Betel, sua confiança, como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruída e subiu da sua cidade, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa muito o seu mal. Condói-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe no caminho, espia, ó moradora do Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou, e diz: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina e sobre Elum, sobre Jaza, sobre Mefaate, sobre Dibom, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Keriote, e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra, de Moabe, de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel o objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões, porque então, desde que falas dele, te ris. Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho, e da sua altivez, e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Quireres se lamentarão. Com o choro de Jazer, chora-te. Ei, ouvide de Sibima, os teus ramos. Passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer,
Mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho o acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eleale e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nimrim se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso a seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flauta soará o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. A abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva. Porque toda a cabeça ficará calva. E toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos panos de sacos. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso, que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia, estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, será o coração dos valentes de Moabe, naquele dia, como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. Meu Deus, temor, cova e laço. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele e sobre Moabe o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiram ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom, mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Sião, e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Profecia contra os amonitas. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso não tem filhos, Israel, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malque-Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias do Senhor em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. Israel herderá aqueles que o herdarem, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Aí clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e o seu sacerdote e seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e serei lançado fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos aos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia contra os edomitas. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios. Rompeu-se a sua sabedoria. Fuge, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dan, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que eu visitei.
Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não danificaram, quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, e os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como o leão subirá da inclemente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com estrondo, a tua queda e do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá e voará, e estenderá as asas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom, naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco envergonhou-se Ramate Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram no mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram, como da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade de meu folguedo, portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão naquele dia, diz o Senhor de Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia contra a Arábia. Contra Quedar, contra os reinos. Contra Quedar, contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, e os seus gados, as suas cortinas, e todos os seus utensílios, e os seus camelos. Levarão para si, e lhe gritarão. Em medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós, e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso.
que habita confedamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, ele habita sós. E os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. A Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos, os 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. Não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Eu vou repetir, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50, vem comigo na palavra. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Agora a profecia contra a Babilônia. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não escubrais. Dizei: tomada é a Babilônia, confundido está Bel. Atropelado está Meredoque, confundidos estão seus ídolos, e caídos estão seus deuses, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor, num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar para os montes e deixaram desviar de monte em monteiro. Andaram e esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que achavam as devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. E a Caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam ficarão fartos, diz o Senhor, porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vós inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe. Ficará envergonhada a quem vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos
Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Não poupeis. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela como ela fez fazer-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia, e aquele que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada altiva. Virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitarei o rei da Síria. E farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á sua alma no monte de Efraim, em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecote, assola inteiramente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também fostes presa, ó Babilônia, e tu não o soubestes, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. Porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abre os seus celeiros, trilhai como a feixes, e destruai de todos, nada lhe fique de resto. Matai a espada todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro. Ai deles, porque veio o seu dia, tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram, escaparam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naqueles dias, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, ao qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos, juntamente todos os que levaram cativo, os retiveram e não conseguiram soltar, e não os quiseram soltar, mas o seu Redentor é forte. Meu Deus, ó, Arabassou, decanta Arabassou. Mas o seu Redentor é forte. Repita comigo, mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. E a espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros, sobre todo o povo misto que está no meio dela, e eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados.
cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens, de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas também habitarão nelas os avestruz, e nunca mais será povoada, nem será habitada, de geração em geração, como quando Deus transtornou a Sodoma e Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis, e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar. Eles cavalgarão cavalos como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? Quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouve o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente será assolada a moradora deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e os gritos se ouviu entre as nações. Aqui nós terminamos 85 de 100. Bastante extensa, né? Longa essa leitura, né? Nós lemos o 39 e o 50, e os capítulos são bem longos de Jeremias. Agora Tiago, né? 85 de 100 nós concluímos aqui. 85 de 100. Agora vamos para Tiago. Ontem nós terminamos Hebreus. Terminamos com um versículo muito bonito. Terminamos com o versículo que Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Que o Senhor nos aperfeiçoe em toda a boa obra. Vem comigo na palavra. Tiago, nós vamos ler 1, 2, 3 e 4. Amém? Vamos lá. Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, agora vai falar acerca de provações e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido. Engodado é seduzido. Ninguém é tentado, mas cada um é tentado quando atraído é seduzido, engodado pela sua própria concupiscência. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepções de pessoas, porque se vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção? Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amará ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometei pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vou repetir: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse:
Não cometerás adultério. Também disse, não matará. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei. Como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai, assim procedei. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não estiver a obra, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Forte, né? Abraão foi chamado amigo de Deus. Cadê os amigos de Deus aí? Cadê os mais chegados? Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Sobre o tropeço da palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas do cavalo, para que obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua também é um fogo. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta sobre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção ou maldição? Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga, inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Devemos resistir à paixão. Capítulo 4, Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para os gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Eu vou repetir, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Sente as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Eis agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Graças a Deus, concluímos a nossa leitura para a glória de Deus, 85 de 100. Eu te agradeço, Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, por concluir esta leitura. 85 de 100. Pai, me ajuda, que esta palavra possa ficar guardada, cravada no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, em nome de Jesus. Eu te agradeço, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.